Where's the head of the band? They're probably sleeping. Should we go wake them up? Eu gostaria de saber se nesse último álbum, o processo de composição e a pré-produção diferiu dos discos anteriores. O processo de composição e a pré-produção desse disco. No. This record was written while we were on tour. And Esse álbum foi escrito enquanto ele estava em turnê. it was inspired by dreams that I was having, nightmares. Inspirado em sonhos de verdadeiros que ele falava. And we took these into the studio and tried to translate them as best as we could. Levaram isso para o estúdio e tentaram trabalhar de maneira forma. Protestos, contestações e tudo mais de religiosos. Parece que aqui no Brasil também já está vendo uma pessoa, um religioso, que ele faz uma ação contra o Toledo. O que ele fala sobre Well, for most people it seems to be easier to talk about and live up to. Muitas pessoas é mais fácil você falar sobre suas crenças do que dizer. If somebody is representing a church, they should also represent the beliefs. Se alguém representa uma igreja, deveria também representar os... It's love thy neighbor and judge not, lest you be judged. Tal como ame o seu vizinho e não ligue para que não seja julgado. Poderia falar mais calmo? Dele, e ele está mexendo com os símbolos satânicos, que ele não teme a ira de Deus. God and devil are two parts of everyone. Deus e o demônio são duas partes de todas as pessoas. And if you don't trust the rage, it's the rage in yourself, so you don't trust yourself. Se você não acreditar na ira, If you don't trust the rage of the devil, it's the rage in yourself.
você não confiar na ira, é a ira de você mesmo. I have a lot of different elements and different religions incorporated into what I believe. Eu tenho muitos elementos de muitas religiões incorporados no que eu acredito. But none of them represent a belief in God or Satan. Nenhum deles representa a crença em Deus ou no demônio. It's the combination of the two, just like Marilyn and Manson. É a combinação de dois, como Marilyn e Manson. Que crenças você poderia... Crenças antigas? There's elements of Christianity in what I believe. There's elements of Nietzsche, Freud, Darwin, Satanism, Aleister Crowley, Dianetics. Eu queria falar sobre a convenção, sobre a gente móvel na convenção CNJ em Nova York semana passada. What do you want to know about it? Você quer saber a respeito? Respeito. Eu queria falar a respeito da palestra. I just did a speech as the keynote speaker for Satan Jail. I talked about Falou a respeito the same things that we're talking about now. as mesmas coisas que estamos falando agora. O Night Nails está fechando um novo álbum por volta do final de outubro. O Marilyn Manson estaria fazendo alguma participação nesse novo disco do Trent Reznor? Nine Inch Nails is wrapping up the last latest album by the end of October. October. They went on their participation in this album. No. They have, that's the date's not right on there. They haven't started that yet. Não, ele disse que a data está errada, não foi começado esse álbum ainda. Como ele vê a figura de Trent Reznor, o que Trent Reznor significa para ele, porque foi ele que projetou agora, né? The record company. Oi? Quem? Trent Reznor. O que Trent Reznor significa para ele, o que ele fez? It's the record company. Só uma Tanto esse último álbum, aproveitando que ele está falando sobre o Trent Reznor, esse último álbum foi produzido por ele e co-produzido pela banda, e o álbum anterior foi produzido pelo próprio Trent Reznor. Eu queria saber qual foi a grande lição em termos de estúdio que eles tiveram com o Trent Reznor, e o Trent Reznor como produtor. How to do drugs. Como usar drogas. Musicalmente falando. Como usar drogas. Your name is a mixture of Marilyn Monroe and Charles Manson. I want to know what have you incorporated from both, from each? Well, there's an element of beauty and glamour in Hollywood, and there's an element of the darker underside, the questioning, the rebellious side, and I think you put those two together and it makes a strong contrast. And it also represents what I've always felt America has been about. Making stars out of people for different reasons, whether it be for their talent or for something that they've done as a crime. The media tends to make them famous either way. Is it what America fears so much about you? I think what they fear about me most is when anybody tries to replace the idea of God in the youth of America's minds, then
it's something that robs them of their power. And I'm trying to take people and give them back to themselves because they've been living in guilt and afraid to speak up their mind and to be what they want to be. And I'm just trying to give that back to them. Do you think you do that mostly because of the music or because of your style? And I'd like you to talk a bit about how you are developing your style, because if you see your first videos and now you're more sophisticated and putting new things in your videos and so on, I would like you to talk a bit about the importance of that. I've always felt that music and videos and anything that you do should have as much of your creativity in it as the other. So I've never just considered myself a musician only. I've considered myself just an artist. And just over the years I've learned from my own work and my own mistakes, and I've just continued to try and grow. So things become sophisticated. It's just through experience. Do you have somebody else helping you with that, or No. it's all your creation? Yes, all. Luiz, a dois. Tá, a pergunta ou a resposta? Os dois. Tá. Ela perguntou se durante a carreira dele, você assistiu aos primeiros vídeos e aos vídeos que vêm depois, que há uma grande diferença. Ele perguntou se isso, o que isso significa. Ele disse que ele não é só um músico, ele é um artista. Ela perguntou também se tinha alguém que o auxiliava nessa criação, e ele disse que não, tudo ele mesmo que faz. Ela veio perguntar sobre Marilyn Monroe e... Isso, Marilyn Monroe. A Marilyn com a ideia de glamour e beleza, no meio das questões e da parte do pão obscuro, etc. Eu queria fazer uma pergunta, até onde isso é o marketing, o glamour, que é a performance, ok? E até onde ele pratica o ritual, ele é realmente um feiticeiro. Pode perguntar de novo, por favor, até onde... Eu quero saber se ele faz magia. Ok. I think any artist works with magic if he's smart enough. I think the art that you create is magic. Toda arte que você cria é mágica, se você for esperto o suficiente. From the way you look, the way you influence others. Da forma que você vê, da forma que você influencia os outros. The music that you make, the way it affects people. Da música que você faz e como ela atinge as pessoas. Queria saber como é que ele conseguiu absorver esse estouro que foi mundial do Antichrist Superstar, a mídia toda em cima dele, como que foi isso? It was something that I predicted and even wrote about on the album itself. Foi algo que ele já havia previsto e até escreveu sobre isso no álbum. The album, in a lot of ways, was about the past and the future and everything that happened in between. O álbum tinha a ver com o passado e o futuro, o que aconteceu no meio entre esses dois. So it was seeing my own power and seeing my own death and learning from those. Vendo meu próprio poder, vendo minha própria morte e vendo learning from that in e order to make the record. E aprendendo com isso para poder fazer o próprio disco. Foi assim que ele conseguiu gravar aquela música em 96, uma música que ele gravou em 97. Como é que foi? Dá pra me contar como foi isso? Ele tem uma música que o disco foi lançado em 96, uma música que foi gravada ao vivo em 97. Está escrito no álbum. Eu queria saber a primeira música dele que fala todo esse processo. A primeira música do Antichrist.
isso? Quer saber como é que é isso? Ele contou uma vez como é que foi o It's processo. very symbolic of the idea of taking elements from the past and from the future. É uma simbologia de tirar elementos do passado e do futuro. And on that day when we played that song, I think it created a unison between the past and the future. No dia que eles tocaram essa música, criou uma unidade entre o passado e o futuro. And in a magical sense, it kind of brought the two together and established what I had predicted. E de uma forma mágica ele estabeleceu-se a união do passado e do futuro e do que ele havia previsto. It set the rest of the album in motion to complete it. E colocou o resto do álbum em movimento para poder ser completado. Não é meio contraditório ele ter tocado no MTV Movie Awards para ser a grande apresentação da noite? Com todo o projeto que ele tem, com tudo que ele vem para trazer, ele ser censurado em pleno, sendo o hype da noite? Ele ser censurado, o que ele achou disso? Ele sabia disso, que ia ser censurado? Censored. Well, it's ironic that they censored the word asshole, but they showed my ass. É irônico que tenham censurado a palavra asshole e mostraram a minha bunda. But that's, to be expected from television. Isso é para ser esperado da televisão. Reverendo, if you die, is the end of the band? The rest of the band? Se você morrer ao final da banda, I think there's a lot of different possibilities out there. I never really narrowed it down to one. existem muitas possibilidades, eu nunca afunilei para uma apenas. But I think there's a lot of energy in people, whether that's their soul, whether that's something else. Existe muita energia nas pessoas, isso pode ser a alma ou outra coisa. That dies. E isso não morre. Eu não acho que isso morra. Já que nós estamos falando sobre TV, especificamente sobre a MTV, existe um boato muito forte na internet dizendo que ele já participou de um seriado chamado Wonder Years. Queria saber se isso é realmente verdade. Even in South America. Até na América do Sul. Yes, actually, I played Winnie Cooper. But I had my breast removed. Eu fiz Winnie Cooper, mas eu tive meus seios removidos. If she had breasts, I'm not sure. Embora eu acho que ela não tenha seios. Eu queria saber como é que ele acha que vai ser essa passagem do heavy metal. Dizem que o heavy metal tá morto. Eu encaro o Marilyn Manson como o heavy metal do futuro. Ele acha que o heavy metal vai tomar essa linha de som dele? I don't think that the future of heavy metal lies on my back because our music only represents the spirit of what heavy metal was. Eu acho que ele não tem todo esse peso nas costas de tocar o heavy metal daqui pra frente, porque a música dele só representa o espírito que foi o heavy metal. But sonically, I don't think we've ever really been heavy metal. Mas musicalmente acho que a gente nunca foi heavy metal. People want us to be. I think the Pessoas querem que a gente seja. music that we'll continue to create is going to be not limited to sounding heavy. A música que nós vamos estar criando não vai estar necessariamente limitada a ser pesada. Queria que ele falasse um pouquinho dessas lendas que giram em torno dele, que ele tenha tirado 2 costelas, as últimas costelas, se ele ficou osso humano, meio mesmo. E complementando. Well, there's
In the end, there's no difference between the truth and a lie, because if enough people believe it, they'll think that those things are true. So, não há muita diferença entre a verdade e a mentira, porque uma vez que muitas pessoas acreditam em uma coisa, acaba sendo verdade para elas. so even if I say that they're not true, or if they are true, people will still continue to ask me about them. Mesmo que eu diga que se é verdade ou não, as pessoas vão continuar me perguntando esse respeito. So I think people should just use their own intelligence to interpret whether or not they think they're true. As pessoas devem usar a sua própria inteligência para interpretar se isso é verdade ou não. Eu gostaria de saber dele que tipo de som ele ouve em casa e seja diametralmente oposto do que ele faz. Before that, it's one thing, but smoking the bones can give you a headache. Fumar ossos pode dar dor de cabeça. I listen to, I don't have a house, but I listen to a lot of Pink Floyd, David Bowie. Eu não tenho uma casa, mas mesmo assim eu ouço Pink Floyd, David Bowie. And I like Radiohead. Radiohead, novo álbum. David Bowie. David Bowie é uma inspiração para você? E me fala sobre homossexualismo. Bowie? Bowie, David Bowie. Sobre os anos 70, que você resgata a androginia, toda a performance é muito Bowie. Eu queria que você me falasse também sobre o homossexualismo. You'd like to propositioning me? Probably. Well, it depends. I think, you can experiment a lot with your body, but I think what's in your heart really would dictate whether or not you're straight or gay. Você pode experimentar muita coisa com o seu corpo, with your body, but I think what's in your heart is what o que está no seu coração é o que determina would mean if you're gay or straight. se você é gay ou não. So, in other words, em outras palavras, if you were to suck my dick but you didn't love me, you wouldn't be gay. Se você chupasse meu pau, mas não me amasse, você não seria gay. Propósito, First Frank foi gravado ao vivo? First Frank foi gravado ao vivo? Yes. You enjoy it? I didn't say it was me. Deixa eu falar uma coisa, como é que classifica o som do Marilyn Manson? Que estilo? That's usually your guys' job to do. Esse é o trabalho de vocês. Há 2 semanas atrás ele participou do Reading Festival e teve participação especial do Jonathan Davis, vocalista do Korn. Eu queria saber como ele compara o som dessas 2 bandas e se ele costuma fazer jam sessions nos shows. No, Jonathan and I are friends. Jonathan e eu somos amigos. But there's no real similarity between Não há similaridade entre as bandas. But he came up and wanted to Ele veio e queria challenge me singing. me desafiar cantando. But he lost. Mas ele perdeu.